Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver a prova de soldado da PM, São Paulo, 2009. Bom, gostaria de parabenizar aos homens e às mulheres que escolheram a carreira de policial militar. Muito nobre ajudar as outras pessoas. Parabéns! Bom, são 15 exercícios bem legais, então pegue um papel e uma caneta e venha resolver junto comigo. Uma foto aqui da Polícia Militar de São Paulo. Bem legal. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente, e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá. A tabela mostra a situação de 3 times durante um campeonato. Então eu tenho o time A, o time B e o time C. Nessa tabela eu tenho os times, eu tenho gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Bom, o time A tem 15 gols marcados, X gols sofridos e 8 é o saldo de gols. O time B tem 10 gols marcados, 15 gols sofridos e Y é o saldo de gols. O time C, Z, gols marcados, 7 gols sofridos e menos 3 é o saldo de gols. Bom, aqui o exercício me dá uma equação. Saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Os valores X, Y e Z da tabela são, respectivamente. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir quais são os valores X, Y e Z. O valor X ele é os gols sofridos do time A. O valor Y ele é o saldo de gols do time B. O valor Z ele é os gols marcados do time C. Bom, então vamos fazer aqui. O time A. Eu aplico essa equação aqui, que é saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Agora eu substituo as letras pelos números. Saldo de gols do time A é 8. É igual gols marcados do time A, 15. Menos gols sofridos do time A, X. 8 é igual a 15 menos X. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de X, ou os gols sofridos do time A. Então, 8 é igual a 15 menos X. 8 é igual a 15 menos X. O 15 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. 8 menos 15. Opa. Deixa eu melhorar aqui, ó. Que é igual a menos X. 8 menos 15, na subtração de sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número é 15, então vai ficar negativo. Subtraio. 15 menos 8 é 7. 7 é igual a menos X. Menos 7 igual a menos X, tenho menos dos dois lados, então eu corto. 7 é igual a X. Então, os gols sofridos do time A é 7. Agora, o time B. Então, eu aplico essa equação. Saldo de gols. Saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Agora eu substituo as letras pelos números. Saldo de gols do time B é Y. É igual a gols marcados do time B, 10. Menos gols sofridos do time B é 15. Y
é igual a 10 menos 15. Tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de y, ou o saldo de gols do time B. Então, y é igual a 10 menos 15. Na subtração de sinais diferentes, conservo o sinal do maior número. O maior número é 15, então vai ficar negativo. E subtraio 15 menos 10, 5. Y é igual a menos 5. Então, o saldo de gols do time B é menos 5. Observe que é um saldo negativo. Então, agora vamos fazer o time C. Time C, eu aplico a equação saldo de gols é igual a gols marcados menos gols sofridos. Substituo as letras pelos números. Saldo de gols, o saldo de gols do time C é menos 3. Menos 3 é igual a gols marcados do time C é Z, menos gols sofridos do time C é 7. Menos 3 é igual a Z menos 7. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu obtenho o valor de Z, ou os gols sofridos, os gols marcados aqui, os gols marcados do time C. Então, menos 3 é igual a Z menos 7. Menos 3 é igual a Z menos 7. Menos 7, tá, o 7 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 7, que é igual a Z. Menos 3 mais 7, na soma, na subtração de sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior número. O maior número é 7, então vai ficar positivo. Subtraio 7 menos 3 é 4. 4 é igual a Z. Então, o valor de Z é 4. Ou os gols marcados do time C é 4. Bom, vamos olhar aqui. A alternativa A, 7, 25 e 4? Não. Alternativa B, 7, menos 5 e 4? Sim, é a alternativa D. 7 menos 5 e 4. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber resolver essa equação do primeiro grau. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o segundo exercício. Então vamos lá. Em 30 gramas de requeijão, 7 gramas são de gorduras. Para que se obtenham 42 gramas de gordura, é necessário que a porção de requeijão seja D. Então, o exercício está pedindo para me descobrir quantas gramas de requeijão são necessárias para obter 42 gramas de gorduras. Bom, então, em 30 gramas de requeijão, 7 gramas são de gorduras. Para que se obtenham 42 gramas de gorduras, é necessário que a porção de requeijão seja D. Se eu tenho 3 valores e quero descobrir o quarto valor, uso regra de 3 simples. Então aqui, uma regra de 3 simples. Onde eu tenho a grandeza de requeijão e gorduras. Bom, em 30 gramas de requeijão,
7 gramas são de gorduras. Para que se obtenham 42 gramas de gorduras, é necessário que a porção de requeijão seja D. Então, o que eu quero saber é a quantidade de requeijão, meu X. Então, de 7 para 42, eu aumentei a quantidade de gorduras. Então, eu vou precisar de mais requeijão. Se as duas grandezas estão aumentando, eu multiplico em X. Então, eu vou dispensar o gramas para facilitar. X vezes 7 é igual a 42 vezes 30. X vezes 7 é igual a 42 vezes 30. X é igual a 42 vezes 30. Vou fazer essa multiplicação aqui. 42 vezes 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Abaixo o zero. 1260. 42 vezes 30 é 1260. O 7, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 7. Então, X é igual a 1260 dividido por 7. Vou aproveitar aqui, fazer essa divisão. Então, 1260 dividido por 7. 1 não divide por 7, junto 12. 12 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7, 7. 12 menos 7 é 5. 5 não divide por 7, abaixo o 6. 56. 56 dividido por 7. 56 dividido por 7, 8. 8 vezes 7, 56. 6 menos 6, 0. 5 menos 5, 0. Abaixo o 0, vai 0 na casa. 180. Então, 1260 dividido por 7 é 180. 180 gramas. Então, a quantidade necessária de requeijão para mim obter 42 gramas de gorduras é de 180 gramas de requeijão. Vamos olhar aqui nas alternativas. A alternativa A, 70 gramas? Não. Alternativa B, 90 gramas? Não. Alternativa C, 120 gramas? Também não. Alternativa D, 150 gramas? Também não. Alternativa E, 180 gramas? Sim, é a alternativa E, 180 gramas. Um exercício bem tranquilo, é só fazer com calma, prestar bastante atenção que dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o terceiro exercício. Então vamos lá. Um determinado jogo de futebol teve 2 tempos, de exatos 45 minutos cada. Durante 40% do primeiro tempo, a bola esteve em poder do time A e, em 20% do segundo tempo, em poder do time B. Em relação ao jogo todo, o tempo em que a bola permaneceu com o time A representa. Então, eu quero saber durante quanto tempo a bola permaneceu em poder do time A em relação ao jogo todo. E, se nós observarmos aqui, eu tenho as alternativas em porcentagem. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir quantos por cento do jogo a bola esteve em poder do time A. Vamos aqui descobrir durante quanto tempo a bola esteve em poder do time A no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, o time A. Bom, durante 40% do primeiro tempo. Então, é 40%
primeiro tempo. Bom, se eu tenho dois tempos de exatos 45 minutos cada, o primeiro tempo tem 45 minutos. Então, é 40 sobre 100 vezes 45. Aqui eu posso cortar os zeros. 4 sobre 10 vezes 45. Eu faço essa multiplicação. 4 vezes 45. Vou fazer aqui. 45 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Deixa o zero, vai o 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 4 vezes 45 é 180. 180 minutos sobre 10. 180 sobre 10. Aqui eu posso cortar os zeros. 18 sobre 1. 18. 18 minutos. Então, no primeiro tempo, a bola esteve em poder do time A por 18 minutos. Bom, então agora que eu já sei o primeiro tempo, eu vou fazer o segundo tempo. Vou apagar essa conta aqui para a gente continuar. Então, segundo tempo. A bola esteve em poder do time A. Então, ó, em 20% do segundo tempo, a bola esteve em poder do time B. Se ela esteve em poder do time B durante 20% do segundo tempo, infere-se que ela esteve com o time A durante 80% do segundo tempo. Então, 80 por 100 do segundo tempo. Dois tempos de exatos 45 minutos cada. Então, o segundo tempo também tem 45 minutos. 80 sobre 100 vezes 45. Corto os zeros. 8 sobre 10 vezes 45. Bom, se 4 vezes 45 é 180, 8 é o dobro, vai ser o dobro. O dobro de 180 é 360. 360 minutos sobre 10. Corto os zeros. 36 sobre 1, 36. 36 minutos. Então, durante o segundo tempo, a bola esteve em poder do time A durante 36 minutos. Bom, se é em relação ao jogo todo, eu somo esses dois valores e descubro quanto tempo que a bola esteve em poder do time A durante o jogo todo. Então aqui eu vou somar 18 minutos mais 36 minutos. Vou fazer aqui embaixo 18 mais 36. 8 mais 6, 14. Deixo 4. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 54. Então, 54 minutos. Em relação ao jogo todo, a bola esteve em poder do time A durante 54 minutos. Bom, se eu tenho as alternativas em porcentagem, então eu vou converter esses 54 minutos para porcentagem. Então aqui eu tenho minutos e porcentagem. Bom, se o jogo ele teve dois tempos de 45 minutos, 45 mais 45 é 90. Então o jogo todo teve 90 minutos. 90 minutos é o tempo total do jogo, ou 100% do jogo. E eu quero descobrir esse valor em porcentagem. Então, 54 minutos é quantos por cento? X% aqui, pessoal. Que é a minha incógnita, que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. De 90 para 54, eu diminuí os minutos. Então, eu vou diminuir a minha porcentagem. Se as duas grandezas elas estão diminuindo, eu multiplico em x. Então, 90 vezes x, aqui ó, 90 vezes x é igual a 54 vezes 100.
x é igual a 54 vezes 100, é 5.400. O 90, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 90. 5.400 sobre 90, corto os zeros, 540 sobre 9. Pessoal, observem que 54 ele é um múltiplo de 9. Então aqui, ó, x é igual. Que número que vezes 9 dá 54? 6. E vai o zero dali. Então, 60%. Em relação ao jogo todo, a bola esteve em poder do time A durante 60% do jogo. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 90%? Não. Alternativa B, 80%? Não. Alternativa C, 70%? Também não. Alternativa D, 60%? 60%. É a alternativa D. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, também precisa saber resolver essa regra de 3 simples. Bem tranquilo esse exercício, é só prestar atenção, montar com calma que dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o quarto exercício. Então, vamos lá. Em um depósito, há várias caixas, todas de mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas, contendo em cada uma delas 6, ou 8, ou 10 caixas, sempre sobrarão 3 caixas. O número mínimo de caixas nesse depósito é... Então, o exercício está pedindo para me descobrir qual é o número mínimo de caixas nesse depósito, se forem feitas pilhas de 6, 8 ou 10 caixas. Bom, o exercício aqui, ele já deu a dica. O número mínimo de caixas, se é um número mínimo, eu posso usar o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, MMC de 6, 8 e 10. Bom, 6, 8 e 10 são números pares, números divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Bom, 4 ainda divide por 2. 3 não divide por 2, abaixo 3. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide por 2, abaixo 5. 2 ainda divide por 2. Então, 3 não divide por 2, abaixo 3. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2, abaixo 5. Agora eu tenho 3 e 5. Vou fazer o 3. 3 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. 5 não divide por 3, abaixo o 5. 5 também é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1. Então aqui eu tenho 2. 1, 2, 3. 2 elevado à terceira potência, vezes 3, vezes 5. 2 elevado à terceira potência, vezes 3, vezes 5. 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência é 8. Vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 15. Então, eu vou fazer aqui essa multiplicação de 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Deixa o zero, vai o 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 120. 8 vezes 15,
é 120. Então, se forem feitas pilhas contendo em cada uma delas 6, ou 8, ou 10 caixas, o número mínimo de caixas nesse depósito é 120 caixas. Porém, pessoal, o exercício ele fala aqui, ó, que sempre sobrarão 3 caixas. Se sempre sobrarão 3 caixas, então é 120. Se sobrarão é mais 3 caixas. 120 mais 3 é 123. Então, se forem feitas pilhas contendo em cada uma delas 6, ou 8, ou 10 caixas, e sempre sobrarão 3 caixas, o número mínimo de caixas neste depósito é de 123 caixas. Vamos olhar nas respostas. Alternativa A, 123? Sim, é a alternativa A, 123. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber o MMC, também precisa prestar atenção, porque aqui se eu tivesse só feito o MMC, ele daria 120, eu tenho 120 na resposta, então prestar bastante atenção para não errar o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o quinto exercício. Então vamos lá. Uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir qual é o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes. Bom, então eu vou montar a minha primeira equação. Bom, uma pessoa comprou 5 envelopes grandes para colocar o mesmo número de folhas dentro de cada um deles. 5 envelopes grandes que nós vamos chamar de 5 envelope. Para colocar o mesmo número de folhas, se é o mesmo, é igual. O mesmo número de folhas dentro de cada um deles. Então aqui está a minha primeira equação. Então agora eu vou montar a segunda equação. Bom, como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. O número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era. Então, eu quero saber o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes. Como 2 envelopes foram rasgados e não puderam ser utilizados, então, se eu tinha 5 envelopes, 2 foram rasgados, 5 menos 2, 3. Então, tenho 3 envelopes. Bom, e não puderam ser utilizados, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais em cada um dos envelopes restantes. Então, eu abro parênteses e em cada um dos envelopes restantes, essa pessoa precisou colocar 16 folhas a mais. Então, mais 16 folhas em cada um dos envelopes. Então aqui eu montei a minha segunda equação. Bom, eu vou começar a resolver aqui, ó. O número de folhas é igual a 3 abre parênteses e mais 16 fecha parênteses. Aqui eu uso propriedade distributiva. 3 vezes e é 3e. E 3 vezes mais 16 é positivo. Eu vou fazer aqui essa multiplicação. 3 vezes 16.
3 vezes 6, 18. Deixo 8. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Mais 48. Então, número de folhas é igual a 3e mais 48. Não dá para me continuar, então eu vou substituir os valores na minha outra equação. Então, 5e é igual a NF, o número de folhas. O número de folhas é 3e mais 48. 3e mais 48. 5e é igual a 3e mais 48. 5e é igual a 3e. 3e está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 3e, que é igual a 48. 5e menos 3e é 2e. 2e é igual a 48. Então, e é igual a 48. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. E é igual a 48 sobre 2. E é igual a 48 dividido por 2, 24. E é igual a 24. Então agora eu descobri esse valor, eu vou substituir ele na minha outra equação. Então, número de folhas é igual a 3, o E, que vale 24, então 3 vezes 24, mais 48. Número de folhas é igual a 3 vezes 24, vou fazer essa multiplicação aqui. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Deixo 2, vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 24 é 72. Então, é 72 mais 48. N, número de folhas, é igual a 72 mais 48. Vou fazer essa soma aqui também. 72 mais 48. Bom, 2 mais 8, 10. Deixa o 0, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4 é 12. Então, 72 mais 48 é 120. Então, o número de folhas é igual a 120. Ou, o número total de folhas que deveriam ser colocadas nos envelopes era de 120 folhas. Vamos olhar as respostas. Alternativa A, 80? Não. Alternativa B, 100? Bom, também não. Alternativa C, 120? Sim, é a alternativa C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber montar essa equação no primeiro grau e prestar atenção no exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o sexto exercício. Então vamos lá. A média das alturas de 3 amigos é 1,60 m. Se mais um amigo que mede 1,80 m entrar nesse grupo, a nova média das alturas será D. Então, o exercício está pedindo para eu descobrir qual vai ser a nova média das alturas desse grupo se mais um amigo que mede 1,80 m entrar no grupo. Então, eu tenho a média das alturas de 3 amigos é 1,60 m. Então, o primeiro amigo mais o segundo amigo mais o terceiro amigo, a média das alturas é de 1,60 m. Então, 1,60 m mais 1,60 m mais 1,60 m. É a média dos 3 amigos. Se mais um amigo que mede 1,80 m, então é mais 1,80 m, entrar nesse grupo,
a nova média das alturas será D. Então, esse amigo que entrou vai ser o quarto amigo. Então aqui eu tenho 1,60 mais 1,60 mais 1,60 mais 1,80. Então eu posso fazer 3 vezes 1,60. Fazer aqui do lado 1,60 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6, 18. Deixo 8. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 e vírgula. Então, 3 vezes 1,60 é 4,80. Mais 1,80. Então, mais 1,80 do amigo que entrou. 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16. Deixo 6, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula. Então, 1,60 mais 1,60 mais 1,60 mais 1,80 é 6,60. 6,60 sobre 3 mais 1, que é 4. Então aqui eu tenho 6,60 dividido por 4. Vou aproveitar essa conta aqui. Então, 6,60 dividido por 4. Bom, aqui eu tenho duas casas e vírgula, então eu adiciono 2 zeros, corto a vírgula. Agora eu tenho 660 dividido por 400. Corto zeros, 66 dividido por 40. 66 dividido por 40, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 6 menos 0, 6. 6 menos 4, 2. 26. 26 não divide por 40. Então, eu abaixo 0, vai vírgula na casa. Agora eu tenho 260 dividido por 40. 260 dividido por 40, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4 é 24. 260 menos 240. 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. 20. 20 não divide por 40. Então, abaixo um 0. 200 divide. 200 dividido por 40 é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 200 menos 200. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, 6,60 dividido por 4 é 1,65 metros. Ou seja, a nova média das alturas desse grupo é de 1,65, depois que esse amigo que mede 1,80 entrou para o grupo. Então, vamos olhar nas alternativas. Alternativa A, 1,75 m? Não. Alternativa B, 1,72 m? Não. Alternativa C, 1,70 m? Não. Alternativa D, 1,68 m? Também não. Alternativa E, 1,65 m? Sim, é a alternativa E, 1,65 m. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Bom, é um exercício de média aritmética. Então, é só prestar atenção, montar com calma, que dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o sétimo exercício. Então, vamos lá. Um funcionário de uma loja percebeu que 8 caixas fechadas de canetas menos 50 canetas contém a mesma quantidade que 7 caixas fechadas mais 20 canetas. O número de canetas de uma caixa é... Então, eu quero descobrir qual que é o número de canetas que contém uma caixa de canetas. Bom, então
vamos montar aqui a equação. Um funcionário de uma loja percebeu que 8 caixas, que nós vamos chamar de 8C, 8 caixas fechadas de canetas, 8C, menos 50 canetas, menos 50, contém a mesma quantidade, se é a mesma, é igual. Então, a mesma quantidade que 7 caixas, o 7C, 7 caixas fechadas, mais 20 canetas, mais 20. Então, aqui eu montei uma equação do primeiro grau. Resolvendo, eu vou descobrir, aqui a minha incógnita é C, então, resolvendo eu vou descobrir o valor de C, que é uma caixa de canetas. Então, 8C menos 50 é igual a 7C mais 20. 8C menos 50 é igual a 7C mais 20. 7C está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 7C, que é igual a 20. 50 está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. Mais 50. 8C menos 7C é igual a 20 mais 50. 8C menos 7C é C, que é igual a 20 mais 50 é 70. C é igual a 70, ou seja, o número, a quantidade de canetas em uma caixa de canetas é de 70 canetas. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 55? Não. Alternativa B, 60? Não. Alternativa C, 65? Também não. Alternativa D, 70? Sim, é a alternativa D, 70. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é um problema de equação do primeiro grau. Também precisa ler o enunciado com atenção e tomar cuidado na hora de montar a equação. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o 8º exercício. Então vamos lá. Em uma padaria, 2 brigadeiros mais um quindim custam 5 reais. Uma pessoa comprou 3 brigadeiros e 2 quindins e pagou R$ 8,50 por eles. Nessas condições, pode-se concluir que... E aqui nas alternativas eu tenho algumas comparações entre o preço do brigadeiro e do quindim. Bom, então eu preciso descobrir o preço do brigadeiro e do quindim para me confrontar com as alternativas. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha primeira equação. A minha primeira equação. Em uma padaria, 2 brigadeiros, que nós vamos chamar de B, então 2B, 2 brigadeiros, mais um quindim, que nós vamos chamar de Q, então é mais Q, custam 5 reais, então igual a 5, custam 5 reais. Tá aqui a primeira equação. Então agora eu vou montar a segunda equação. Aqui, ó. Bom, uma pessoa comprou 3 brigadeiros, então é 3B, e 2 quindins, então é mais 2Q, e pagou R$ 8,50, então é igual a 8,5, ou R$ 8,50. Então tá aqui a segunda equação. Bom, observem que eu tenho B e Q nessa equação, e nessa equação eu tenho B e Q. Então eu vou isolar um desses dois valores para eu poder substituir na outra. Eu vou pegar essa equação e isolar o Q, que aqui já está mais fácil. Então, o Q é igual a 5. 2B está positivo, passa por outro lado do sinal, negativo. 5 menos 2B. Então aqui eu isolei o Q, então eu vou substituir ele na minha segunda equação.
3b mais 2q. 2, abro parênteses e coloco o valor de q. Q é 5 menos 2b. Então, abre parênteses, 5 menos 2b. Fecha parênteses, igual a 8,5. 3b mais 2, abre parênteses, 5 menos 2b, fecha parênteses. Vou usar a propriedade distributiva. Então, 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 2b, menos 4b, que é igual a 8,5. 3b mais 10 menos 4b, que é igual a 8,5. Agora eu vou passar as letras para um lado e os números para o outro. Então aqui eu tenho 3b mais 10 menos 4b igual a 8,5. Eu já posso fazer aqui 3b menos 4b. 3b menos 4b, na subtração de sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número. O maior número aqui é 4b, então vai ficar negativo. E subtraio 4b menos 3b é b. Menos b, que é igual a 8,5. O 10, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 10. Menos b é igual a 8,5 menos 10. Na subtração de sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior número. O maior número é 10, vai ficar negativo. E subtraio. Então, aqui vai ficar negativo. 10 menos 8,5 é 1,5. Então, aqui eu tenho menos b é igual a menos 1,5. Menos dos dois lados, eu corto. b é igual a 1,5. Então, aqui eu descobri que o brigadeiro ele custa R$ 1,50. Então, agora que eu tenho esse valor, né, o valor de b, eu vou substituir ele na minha primeira equação. Então, Q é igual a 5 menos 2, abro parênteses e coloco o valor de b, que é 1,5. Fecha parênteses. Q é igual a 5 menos 2 vezes 1,5 é 3. 5 menos 3. Q é igual a 5 menos 3 é 2. Então, o Q vale 2. Ou o preço do meu quindim é R$ 2,00. Então, agora que eu sei que o quindim vale R$ 2,00 e o brigadeiro vale R$ 1,50, eu posso confrontar aqui com as alternativas. Então, a alternativa A, ela diz que um brigadeiro custa 50 centavos a mais que um quindim. Bom, o preço do quindim é R$ 2,00 e do brigadeiro é 1,5. Se o preço do brigadeiro é menor, ele não tem como custar mais. Então, a alternativa A já está errada. Um brigadeiro custa R$ 1,00 a mais que um quindim. Bom, o preço do brigadeiro ele é menor que o do quindim, então a alternativa B também está errada. Um quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Bom, o brigadeiro é 1,5 e o quindim custa R$ 2,00, então sim, o quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Alternativa D, um quindim custa R$ 1,00 a mais que um brigadeiro. Não, o quindim não custa R$ 1,00 a mais que o brigadeiro. Alternativa D também está errada. E a alternativa E, um quindim custa o mesmo preço do brigadeiro. Bom, o quindim custa 2 e o brigadeiro R$ 1,50, então a alternativa E também está incorreta. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Um quindim custa 50 centavos a mais que um brigadeiro. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. É um problema de equação do primeiro grau. É só ler o enunciado com atenção, prestar bastante atenção na hora de montar as equações, dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o nono exercício. Essa aqui em vermelho é a minha marcação. Esse é o
nome do exercício desse vídeo, e do lado, em azul, é a marcação do caderno de exercícios. No caderno de exercícios, esse é o exercício 29. Eu deixei aqui na descrição o link da prova para vocês entrarem e acompanharem junto comigo. Então vamos lá. 2/5 de uma garrafa de refrigerante de 1,25 litros foram consumidos durante o almoço. E 1/3 do volume restante foi consumido no jantar, restando ainda na garrafa. Bom, então eu quero saber quanto que restou na garrafa depois do que foi consumido durante o almoço e durante o jantar. Então, vou descobrir aqui esses valores. Bom, vou começar pelo almoço. Então, no almoço, dois quintos de uma garrafa de refrigerante de 1,25 litros foram consumidos durante o almoço. Então, 2/5 de uma garrafa de 1,25 litros. 2/5 vezes 1,25. 2 vezes 1,25 é 2,50. 2,50 litros sobre 5. 2,50 dividido por 5. Vou fazer essa divisão aqui do lado. 2,50 dividido por 5. Bom, aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então eu adiciono 2 zeros, corto a vírgula. 250 dividido por 500. Bom, não consigo dividir 250 por 500. Adiciono um zero, vai 0 e vírgula na casa. Então agora eu tenho 2.500 dividido por 500. Corto os zeros. Agora eu tenho 25 dividido por 5, que dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Então, 2,50 dividido por 5 é 0,5. 0,5 litros ou 500 ml. Então, durante o almoço, foram consumidos 0,5 litros ou 500 ml dessa garrafa. Bom, e 1/3 do volume restante foi consumido no jantar, restando ainda na garrafa. Então, para mim descobrir o volume restante do almoço, eu faço o volume total da garrafa, que é 1,25 litros, menos o que foi consumido durante o almoço, que é 0,5 litros. 0,5 litros. 5 menos 0, 5. 2 menos 5 não dá, pega um emprestado, aqui fica 0, aqui fica 12. 12 menos 5 é 7. 0 menos 0, 0. Casa embaixo de casa e vírgula embaixo de vírgula. Então eu tenho 0,75 litros, ou 750 ml. Então, o que restou da garrafa, depois do que foi consumido no almoço, é 0,75 litros ou 750 ml. Agora que eu já tenho aqui esse valor em ml, eu vou fazer o resto em ml para facilitar. Então, 1/3 aqui, ó, vou colocar o jantar. No jantar, 1/3 do volume restante foi consumido no jantar. O volume restante, 750 ml. 1 sobre 3 vezes 750 ml. 1 vezes 750, 750. 750 ml sobre 3. Vou fazer essa divisão aqui do lado. 750 dividido por 3. 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 é 1. 1 não divide por 3, abaixo o 5. Fica 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3,
15. 15 menos 15, 5 menos 5, 0, 1 menos 1, 0. Abaixo 0, vai 0 na casa. 750 dividido por 3 é 250. 250 ml. Então, o que foi consumido durante o jantar foi 250 ml. Então, para mim descobrir o valor restante da garrafa, eu pego o valor que restou depois do que foi consumido do almoço, que é os 750 ml aqui, e eu subtraio do que foi consumido durante o jantar, 250 ml. Aqui eu tenho os valores em ml. 0 menos 0 é 0, 5 menos 5, 0, e 7 menos 2 é 5. Então, 500 ml foi o que restou na garrafa. Que restou na garrafa depois do que foi consumido durante o almoço e durante o jantar. 500 ml. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 750 ml? Não. Alternativa B, 500 ml? Sim, é a alternativa B. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber trabalhar com fração e precisa saber essa conversãozinha aqui de litros para ml. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o 10º exercício. Então vamos lá. Um relógio defeituoso adianta 1 minuto a cada 5 horas. Para que ele adiante 1 hora, serão necessários... Então eu quero saber quanto tempo vai ser necessário para um relógio defeituoso que adianta 1 minuto a cada 5 horas, adiantar 1 hora. Então, se eu tenho 3 valores e eu quero descobrir um quarto valor, é regra de 3. Então aqui é uma regra de 3 simples. Onde eu tenho a grandeza dos minutos e das horas. Então, eu tenho minutos e eu tenho horas. Bom, um relógio defeituoso, ele adianta 1 minuto a cada 5 horas. Para que ele adiante 1 hora, então, para ele adiantar 1 hora, eu quero saber quanto tempo vai ser necessário. Então, é o meu x, da minha incógnita. Bom, aqui, pessoal, eu tenho 1 minuto e eu quero saber quanto tempo vai ser necessário para ele adiantar 1 hora. Porém, eu não posso ter 2 tipos de medidas diferentes na mesma grandeza. Então, 1 hora em minutos é 60 minutos. Então, aqui é 60 minutos. Tem uma regra de 3 simples. Então, de 1 minuto para 60, eu aumentei a quantidade de minutos. Então, eu vou aumentar as horas. Se as duas grandezas estão aumentando, multiplico em x. 1 vezes x, que é x, é igual a 60 vezes 5. X é igual a 60 vezes 5 é 300. Então, x é 300 horas. Para esse relógio defeituoso que adianta 1 minuto a cada 5 horas, vão ser necessárias 300 horas para ele adiantar 1 hora. Bom, aqui nas alternativas eu tenho dias. Então, eu preciso converter essas 300 horas para dias.
Como é que eu converto horas para dias? Eu vou pegar essas 300 horas e eu vou dividir por 24, que é a quantidade de horas que tem em um dia. Então, 300 dividido por 24. 3 não divide por 24, junto 30. 30 dividido por 24 é 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 30 menos 24. 0 menos 4 não dá, pego o emprestado, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 2 menos 2, 0. 6 não divide por 24, abaixo o 0. 60. 60 dividido por 24 é 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 60 menos 48. 0 menos 8 não dá, pego o emprestado, aqui fica 5. E aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. Vou pegar aqui, ó, fazer de vermelho. 2. E 5 menos 4 é 1. Porque aqui, pessoal, dividindo 300 por 24, eu obtive esse resultado aqui, que é 12, que é em dias. Então, eu tenho 12 dias e o meu resto é em horas. Se eu estou fazendo essa conversão aqui, de horas para dias, e o meu resto for menor que 24, ele fica em horas mesmo. Então, eu tenho 12 dias e 12 horas. Então, o tempo necessário para esse relógio defeituoso adiantar 1 hora, sendo que ele adianta 1 minuto a cada 5 horas, é de 12 dias e 12 horas. Vamos olhar aqui, ó. Alternativa A, 12 dias e 12 horas? Sim, é a alternativa A. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Bom, precisa saber essa regra de 3 simples e também precisa saber essa conversão de horas para dias. E também, pessoal, que eu não posso ter 2 tipos de medidas diferentes na mesma grandeza, como minutos e horas. Então, se aqui estava 1 hora, eu coloco 60 minutos. Vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o 11º exercício. Lembrando que o vermelho é a minha marcação e o do lado azul é do caderno de exercícios. Então, no caderno de exercícios, esse é o exercício 31. Deixei aqui embaixo na descrição o link da prova para vocês poderem acompanhar junto comigo. Então vamos lá. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão ocupa 25% da área restante. Em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Então, eu quero saber, em relação à área total do terreno, quanto que o barracão e a casa ocupam juntos. Se nós observarmos nas alternativas, eu tenho porcentagem. Então, eu quero saber, em relação à área do terreno, quantos por cento que o barracão e a casa ocupam juntos. Bom, como a casa está aqui primeiro, eu vou começar por ela. Então, aqui, ó, a casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno. A área total do terreno é 200 metros quadrados. Três vezes 200, 600. 600 metros quadrados sobre 5. 600 sobre 5, vou fazer aqui do lado. 6 divide por 5. 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 não divide por 5, abaixo 0. 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10, 0 menos 0 é 0. 1 menos 1, 0. Abaixo 0 e vai 0 na casa. 600 dividido por 5
é 120. 120 metros quadrados. Então, a área da casa é de 120 metros quadrados. E aqui, ó, e o barracão ocupa 25% da área restante. Qual é a área restante? Bom, a área restante, ela é a área total do terreno, 200 metros quadrados, menos a área da casa, que é 120 metros quadrados. A área restante é igual a 200 menos 120, 80. 80 metros quadrados. É a área restante. Bom, eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então aqui, ó, o barracão. O barracão, ele ocupa 25% da área restante, que é 80 metros quadrados. 25% de 80, aqui metros quadrados, eu posso cortar os zeros. 25 vezes 8. Vou fazer essa multiplicação aqui. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Deixa o zero, vai o 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 25 vezes 8, 200. 200 metros quadrados. Sobre 10. 200 sobre 10, corto os zeros, 20. Então aqui eu tenho 20 metros quadrados. Então, a área do barracão, da área restante, é de 20 metros quadrados. Bom, em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Se eu quero saber em relação à área total quanto eles ocupam juntos, eu somo esses dois valores, que é a área da casa mais a área do barracão. 120 metros quadrados mais 20 metros quadrados, que dá 140 metros quadrados. Então, juntos em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam 140 metros quadrados. Porém, eu preciso desse valor em porcentagem. Então, eu vou converter 140 metros quadrados para porcentagem. Vou apagar aqui para continuar. Então, aqui eu tenho que 200 metros quadrados. 200 metros quadrados é 100% do terreno. 140 metros quadrados vão ser quantos por cento? Ou x%. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Observe que de 200 metros quadrados para 140 metros quadrados, eu diminuí os metros quadrados. Então eu vou diminuir a porcentagem. Então, se as duas grandezas estão diminuindo, eu multiplico em x. 200 vezes x, 200 vezes x é igual a 140 vezes 100. Então, x é igual a 140 vezes 100 é 14.000. 200, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividir, sobre 200. X é igual a 14.000 sobre 200. Eu corto os zeros, 140 sobre 2, que é 70. 70%. Ou seja, em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos 70% do terreno. Vamos olhar aqui. Na alternativa A, 50%? Não. Alternativa B, 55%? Também não. Alternativa C, 60%? Não. Alternativa D, 65%? Não. Alternativa E, 70%? Sim. É a alternativa
Alternativa E. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com fração, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber resolver essa regra de 3 simples. Bom, esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o 12º exercício. Então vamos lá. Em uma casa, a área de um quarto é 2/3 da área da sala, ambos retangulares e de medidas indicadas nas figuras. Então tem uma figura da sala e uma figura do quarto. O exercício ele me dá o dado de que a área da sala é de 24 metros quadrados, este lado é 6 metros, e no quarto, ele me diz que este lado é 5 metros. Nessas condições, pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é. Nas alternativas, eu tenho algumas comparações entre o perímetro do quarto e o perímetro da sala. Então, infere-se que eu tenho que descobrir o perímetro do quarto e o perímetro da sala para poder resolver o exercício. E o que é o perímetro? O perímetro ele é a soma dos lados de uma figura plana. Como aqui é um retângulo, então é este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Bom, na sala eu já tenho o valor deste lado e eu não tenho o valor deste lado, que eu vou chamar de A. E no quarto eu tenho o valor deste lado e eu não tenho o valor deste lado, que eu vou chamar de A'. Então, eu preciso descobrir o valor de A' para eu poder calcular o perímetro do quarto e o valor de A para eu poder calcular o perímetro da sala. Bom, então eu vou começar aqui pela sala, porque eu já tenho o dado da área e deste lado. Então, eu tenho condições de descobrir o valor deste lado, o valor de A. E sabendo o valor de A, eu tenho condições de calcular o perímetro da sala. Então, a área da sala, ela é esse lado vezes esse lado, que é 6. Eu vou dispensar o metros para facilitar. Então, é 6 vezes A. A área da sala é 24. É igual a 6 vezes A. 24 é igual a 6 vezes A. 6 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 6, que é igual a A. 24 dividido por 6 é 4, é igual a A. Então, o valor de A é 4 metros. Então, agora, sabendo o valor deste lado e o valor deste lado, eu tenho condições de calcular o perímetro da sala. Então, o perímetro da sala, ele é 2 vezes esse lado, que é esse lado e esse lado. Então, é 2 vezes 6. Vou aqui também dispensar o metros para facilitar. Mais 2 vezes esse lado, que é esse lado e esse lado. Então, 2 vezes 4. O perímetro da sala é igual. 2 vezes 6 é 12. Mais 2 vezes 4, 8. Perímetro da sala é igual. 12 mais 8 é 20. 20 metros. Então, o perímetro da sala é 20 metros. Agora, eu vou calcular o perímetro do quarto. Para eu poder calcular o perímetro do quarto, eu preciso do valor de A'. Então, eu vou descobrir o valor de A'. Bom, aqui ó, em uma casa, a área de um quarto é 2/3 da área da sala. Então, aqui ó, a área do quarto, ela é 2/3 da área da sala. A área da sala é 24 metros quadrados. 2/3 de 24 metros quadrados. A área do quarto é igual. 2 vezes 24, 48. 48 metros quadrados sobre 3. A área do quarto é igual. 48 dividido por 3. Vou fazer aqui do lado.
4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. 1 não divide por 3, abaixo 8. 18. 18 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. 16. Então, 48 dividido por 3 é 16. 16 metros quadrados, que é a área do quarto. Então, agora, com o valor da área do quarto, mais o valor desse lado, eu tenho condições de descobrir o valor desse lado, o valor de A'. Sabendo o valor de A', eu tenho condições de calcular o perímetro do quarto. Então, a área do quarto, ela é esse lado vezes esse lado, que é, então é esse lado, 5 metros, eu vou dispensar o metros para facilitar. Então é 5 vezes esse lado, que é a linha. É igual à área do quarto, 16 metros quadrados. 5 vezes a linha é igual a 16. A linha é igual a 16, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 5. A linha é igual a 16 dividido por 5, vou fazer a conta ali. 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5 é 15. 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. 1 não divide por 5. Abaixo o 0, vai vírgula na casa. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0 menos 0. 0, 1 menos 1, 0. Então, 16 dividido por 5 é 3,2. A linha é igual a 3,2. Ou seja, este lado vale 3,2 metros. Então agora, com a informação desse lado mais esse lado, eu tenho condições de calcular qual é o perímetro do quarto. Então, o perímetro do quarto, ele é 2 vezes esse lado, que é esse lado e esse lado. Então é 2 vezes 5, eu vou dispensar o metros para facilitar. Mais 2 vezes esse lado, que é esse lado e esse lado. Então é 2 vezes 3,2. O perímetro do quarto é igual a 2 vezes 5 é 10. Mais 2 vezes 3,2, 6,4. Perímetro do quarto é igual a 10 mais 6,4, 16,4. 16,4 metros é o perímetro do quarto. Então agora, sabendo o perímetro do quarto e o perímetro da sala, tenho condições de confrontar com as alternativas. Então, nessas condições, pode-se afirmar que o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é A, o mesmo. Bom, o perímetro do quarto é 16,4 metros e o da sala é 20 metros, então não é o mesmo. Alternativa B, a metade. Se o perímetro do quarto é 16,4 metros e o da sala é 20 metros, metade de 20 seria 10, então o perímetro do quarto não é a metade. Alternativa C, 1,8 metros maior. Se o perímetro do quarto ele é menor que o perímetro da sala, não tem como ele ser maior. Então a alternativa C está errada. Alternativa D, 3,6 metros menor. Bom, pode ser. Então vamos ver aqui, o perímetro da sala menos o perímetro do quarto. Então aqui o perímetro da sala é 20 metros. E o perímetro do quarto é 16,4 metros. Então eu vou fazer essa subtração aqui. Bom, eu adiciono uma vírgula e um zero. Então agora eu tenho 20,0 menos 16,4. 0 menos 4 não dá, pego o emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 10. Pego o emprestado, aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 menos 4 é 6. 9 menos 6 é 3. 1 menos 1, 0, não preciso pôr. Casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula. 3,6. Então, alternativa D, o perímetro do quarto em relação ao perímetro da sala é
3,6 metros menor. A alternativa D está correta. Bom, pessoal, esse exercício é bem bacana. De todos os exercícios, ele é bem elaborado, porque para mim resolver ele, eu preciso saber a fórmula do retângulo, né, da área do retângulo. Eu preciso saber o que é o perímetro e eu preciso saber interpretar, né, que aqui em uma casa, a área de um quarto é 2/3 da área da sala. Eu preciso saber interpretar isso. Um exercício bem bacana esse. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o 13º exercício. Então vamos lá. Um fio que estava preso entre dois postes perpendiculares ao solo, ambos com 6 metros de altura, se partiu. O pedaço maior foi esticado até o ponto A, conforme indica a figura. A distância x representada na figura mede. Então eu tenho aqui essa distância x, que é do ponto A até esse poste. Eu quero saber quanto que mede essa distância x. Bom, aqui eu tenho duas situações. Na primeira situação, eu tenho o fio que estava preso entre dois postes perpendiculares ao solo, ambos com 6 metros de altura. Então, 6 metros. Se partiu. Então, o fio ele se partiu. Na segunda situação, eu tenho aqui o fio partido. O pedaço maior foi esticado até o ponto A, conforme indica a figura. Então aqui, o pedaço maior ele foi esticado até o ponto A. A distância x, representada na figura, mede. Então eu quero saber quanto que mede essa distância x. Observem que na primeira figura, o exercício ele me diz que desse poste até esse poste é 12 metros. Então eu vou colocar aqui. É 12 metros. E eu também tenho essa outra distância, que é do ponto A até esse outro poste, que eu vou chamar de y. Observem que x, essa distância x mais y, tem que dar 12 metros. Então, se eu descobrir a distância y, eu tenho condições de descobrir essa distância x. Bom, o poste perpendicular ao solo, ele forma um ângulo reto de 90 graus. Então aqui, observem que eu tenho um triângulo retângulo, onde do ponto A até a parte superior do poste é 10 metros, a altura do poste é 6 metros, e do ponto A até esse outro poste, eu tenho que essa distância aqui, que eu dei o nome de y. Bom, então eu posso usar o teorema de Pitágoras. Usando o teorema de Pitágoras, eu tenho condições de descobrir esse valor aqui de y. E sabendo o valor de y, eu tenho como descobrir o valor de x. Então, teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que eu vou chamar de A, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, que eu vou chamar de B e de C. Esse é o teorema de Pitágoras. Então agora eu vou substituir as letras pelos números. E qual é a minha hipotenusa? Bom, a hipotenusa ela é esse lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa é 10 metros. No caso eu vou dispensar o metros para facilitar. Então a hipotenusa é 10 ao quadrado, que é igual o cateto B ao quadrado. O cateto B ele é esse lado, que é
6 metros. No caso, 6 ao quadrado. Mais o cateto C ao quadrado. O cateto C, ele é esse lado, que eu dei o nome de y. Então, é y ao quadrado. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que é igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Mais y ao quadrado. 100 é igual a 36 mais y ao quadrado. 36 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 36, que é igual a y ao quadrado. 100 menos 36, 64, que é igual a y. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz. Raiz de 64 é 8. 8 é igual a y. Então, aqui eu descobri o valor de y através do Teorema de Pitágoras. Então, y vale 8 metros. Então, agora, sabendo o valor de y, eu tenho condições de descobrir o valor de x. Então, observem que x mais o valor de y tem que dar 12 metros. Então, x mais y, vou colocar de vermelho para ilustrar bem, é igual a 12. Então, através dessa equação aqui, eu tenho como descobrir o valor de x. Bom, agora eu vou substituir x mais y. Y vale 8 metros. Vou dispensar aqui o metros. Então, 8, que é igual a 12. Bom, como eu quero descobrir o x, eu vou isolar o x. Então, x é igual a 12. 8, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. X é igual a 12 menos 8 é 4. Então, x é igual a 4 metros. Ou seja, o valor de x, essa distância x aqui, do ponto A até esse poste, é de 4 metros. Então, a distância x representada na figura mede. Alternativa A, 2 metros? Não. Alternativa B, 4 metros? Sim, é a alternativa B, 4 metros. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber Teorema de Pitágoras, precisa saber equação do primeiro grau e prestar atenção no exercício, analisar as figuras para não deixar passar nenhum dado batido. Só fazer com calma, bem tranquilo, que dá tudo certo. Um exercício bem legal. Vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o 14º exercício. Então vamos lá. Uma caixa d'água com capacidade para 1000 litros, que estava completamente vazia, será enchida por uma mangueira, que despeja 0,2 litros de água por segundo. O tempo necessário para encher completamente essa caixa é... Então, esse desenho aqui, ele não tinha no caderno de exercícios, mas eu fiz ele aqui para ilustrar. Então, eu tenho uma caixa d'água vazia de 1000 litros. E eu quero saber quanto tempo vai demorar para encher essa caixa, sendo que ela vai ser enchida por uma mangueira que despeja 0,2 litros por segundo. Bom, eu tenho 1000 litros, eu tenho 0,2 litros, eu tenho segundos e eu quero saber o tempo. Se eu tenho 3 dados e eu quero descobrir um quarto, então é regra de 3 simples. Onde eu tenho a grandeza do tempo, que é em segundos, e eu tenho grandeza dos litros. Bom, eu quero saber quanto tempo vai demorar para encher uma caixa d'água de 1000 litros, que estava completamente vazia.
sendo que ela vai ser enchida por uma mangueira, que despeja 0,2 litros a cada segundo, ou 1 segundo. Então, observe que de 0,2 litros para 1000 litros, eu aumentei os litros. Então, eu vou aumentar os segundos. Se as duas grandezas elas estão aumentando, então é diretamente proporcional. Eu multiplico em x. Então, x vezes 0,2 é igual a 1 vezes 1000. 1000. X é igual a 1000. 0,2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 0,2. X é igual a 1000 dividido por 0,2. Então, eu vou fazer essa conta aqui embaixo. 1000 dividido por 0,2. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu adiciono um zero, corto a vírgula. Então agora eu tenho 10.000 dividido por 2. 1 não divide por 2, junto 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0 menos 0. 0, 1 menos 1, 0. Aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, 1000 dividido por 0,2 é 5.000. 5.000 segundos. Então, tempo necessário para encher completamente uma caixa de 1000 litros que estava vazia, sendo que ela vai ser enchida por uma mangueira que despeja 0,2 litros por segundo, é de 5.000 segundos. Bom, nas alternativas eu tenho horas, eu tenho minutos e eu tenho segundos. Então, eu vou converter esses 5.000 segundos. Então, eu vou dividir esses 5.000 segundos por 60 e eu vou obter o resultado em minutos. Depois eu vou pegar esse resultado em minutos e dividir por 60 e obter o resultado em horas. Então, 5.000 segundos dividido por 60. 5 não divide por 60. 50 não divide por 60, junto 500. 500 dividido por 60 é 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. 500 menos 480. 0 menos 0, 0. 0 menos 8 não dá. Pego emprestado, aqui fica 4 e aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 4 menos 4, 0. 20 não divide por 60. Abaixo 0. 200. 200 dividido por 60, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 200 menos 180. 0 menos 0, 0. 0 menos 8 não dá. Pego emprestado, aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 1 menos 1, 0. Então, dividindo 5.000 segundos por 60, eu obtive o resultado de 83, que é em minutos. Então, aqui eu tenho 83 minutos. E o resto, ele é em segundos. Ele continua em segundos. Agora eu vou pegar esses 83 minutos e dividir por 60 para obter o resultado em horas. Então, 83 dividido por 60. 83 dividido por 60 é 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 83 menos 60. 3 menos 0, 3. 8 menos 6, 2. Então, dividindo 83 minutos por 60, eu obtive o resultado aqui, que é em horas. Então, é 1 hora. E o resto, ele é em minutos. O resto, ele continua em minutos. Então, aqui eu tenho 1 hora,
23 minutos e 20 segundos. Ou seja, o tempo necessário para encher completamente uma caixa de 1000 litros que estava vazia, sendo que ela vai ser enchida por uma mangueira que despeja 0,2 litros por segundo, é de 1 hora, 23 minutos e 20 segundos. Vamos olhar aqui. Na alternativa A, 1 hora, 23 minutos e 20 segundos, sim, é a alternativa A. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Precisa saber regra de 3 simples, precisa saber essa conversão aqui de segundos para minutos e de minutos para horas. Também, quando eu estou convertendo, eu estou dividindo aqui segundos para obter o resultado em minutos. Se o resto ele for menor que 60, então ele continua em segundos. E quando eu estou dividindo minutos para obter em horas, se o resto ele for menor que 60, ele continua em minutos. Só fazer com calma, montar o exercício com atenção que dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o último exercício. Então vamos lá. Em uma pesquisa de opinião sobre o sabor de um novo suco de frutas, foram entrevistadas 500 pessoas. A tabela mostra o resultado da pesquisa. Então eu tenho uma tabela que mostra opinião e número de pessoas, onde 250 pessoas acharam excelente, 60 pessoas acharam ótimo, 150 pessoas acharam bom e 40 pessoas acharam ruim. As informações dessa tabela também poderiam ser representadas pelo seguinte gráfico. Nas alternativas eu tenho gráficos que mostram opinião e porcentagem, que seria o número de pessoas. Então, o exercício ele está pedindo para mim descobrir qual desses gráficos melhor representa essa tabela. Para mim descobrir isso, eu vou transformar esses valores em porcentagem para me confrontar com os gráficos. Bom, então vamos analisar aqui. No gráfico A, excelente, está 50%. No gráfico B, excelente, está 50%. No gráfico C, excelente, está 50%. No gráfico D, excelente, está 50%. E no gráfico E, excelente, está 50%. Então, se em todos os gráficos excelente está o mesmo valor, já me dispensa de fazer essa primeira conta. Então, no gráfico A, excelente, 50%. No gráfico B, excelente, 50%. No gráfico C, excelente, 50%. No gráfico D, excelente, 50%. No gráfico E, excelente, 50%. Então agora, vamos ver o ótimo. Então, eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Então aqui um bizu, uma dica, os militares gostam dessa gíria. Então, eu quero descobrir o ótimo. Eu coloco o número de pessoas que acharam ótimo, 60, sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500, multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, 60 sobre 500 vezes 100%, que eu tenho 2 zeros, então eu corto. 60 sobre 5, 60 dividido por 5, 12. 12%. Então, a quantidade de pessoas que acharam ótimo é 12%. Vamos analisar os gráficos. Bom, no gráfico A, o ótimo ele está abaixo de 10, então não pode ser. No gráfico B, o ótimo ele está em 20, então também não pode ser. No gráfico C, o ótimo ele está acima de 10, então no gráfico C
pode ser. No gráfico D, o ótimo ele está em 30%. Então, no gráfico D não pode ser. E no gráfico E, o ótimo ele está acima de 10. Então, no gráfico E pode ser. Bom, agora vamos fazer o bom. Então aqui eu coloco o número de pessoas que acharam bom, 150 pessoas, sobre o número total de pessoas entrevistadas, 500 pessoas, multiplico por 100% e obtenho o valor em porcentagem. Então, 150 sobre 500 vezes 100%, aqui eu tenho 2 zeros, corto. 150 dividido por 5 é 30. 30%. Então, vamos analisar os gráficos. Como no gráfico A, no gráfico B e no gráfico D, eu tenho um dos itens que não pode ser, então eu já posso dispensar esses gráficos e ficar com o gráfico C, com o gráfico E, que pode ser. Então, vamos analisar aqui. No gráfico C, o bom ele está em 30%. 30%, então o gráfico C pode ser. E no gráfico E, o bom ele está abaixo de 30%. Então, o gráfico E não pode ser. Então aqui eu já vejo que a alternativa correta é a C. Mas eu vou fazer esse último valor aqui. Então, o ruim, transformar em porcentagem. Eu coloco o número de pessoas que acharam ruim, que é 40. Então eu coloco 40 sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500. Multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, ruim, 40 sobre 500 vezes 100%. Aqui eu tenho 2 zeros, corto. 40 sobre 5, 8. 8%. Então, aqui no gráfico C, o ruim está abaixo de 10. Então, pode ser. Então, aqui, a alternativa correta, o gráfico que melhor representa essa tabela, é o gráfico C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber regra de 3 e análise gráfica. Bom, pessoal, tem uma outra maneira de fazer para me converter esses números para porcentagem. Então, eu vou fazer aqui do lado, eu vou fazer o ótimo. Então, eu monto assim, ó. Eu coloco 500 pessoas, que é o número total. Então, 500 pessoas, que é 100%. E eu quero saber quantos por cento é 60 pessoas. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Bom, 500 para 60 diminuiu, então eu vou diminuir a porcentagem. Então, se as duas grandezas estão diminuindo ou as duas grandezas estão aumentando, multiplico em x. 500 vezes x é igual a 60 vezes 100. Vou colocar aqui, ó. X é igual a 60 vezes 100, 6.000. 6.500, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 500. X é igual a 6.000 dividido por 500, corto os zeros, 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12%. Então aqui deu 12% e 12%. Mas observem, pessoal, que essa maneira ela é muito mais rápida, ela gasta muito menos tempo e espaço do que eu fazer essa regra de 3 simples.
E como em concurso vestibular a gente não pode perder tempo, então é bem melhor fazer dessa forma. Ufa! 15 exercícios, vale um like, vale uma inscrição. Então já desce aqui, aperta o botão para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, também compartilhe, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande ajuda para muita gente. Comente aqui embaixo o que você achou dos exercícios e sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!